Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Ana Paula e estamos aqui para uma aula de História do sexto ano. O nosso tema hoje é Grécia Antiga, Vivências Culturais. Vamos lá? Antiguidade clássica. Vamos começar com um conceito que vocês já conhecem. Ela refere-se a um longo período da história da Europa que vai do século 8 a.C., com o surgimento do período homérico na Grécia, até a queda do Império Romano no Ocidente. Por isso que quando falamos de antiguidade clássica, nós falamos de gregos e romanos. Mas hoje, na nossa aula, a gente vai dar uma atenção especial à cultura grega, né, que é chamada de clássica. Mas por que clássica? Essa palavra ela tem uma origem que significa valor. Quando escutamos a palavra clássica, sempre temos a impressão de que se refere a algo muito bom, muito melhor. Música clássica, literatura clássica, mas cuidado, cuidado, queridos alunos. E não se esqueça que não existe cultura melhor e cultura pior. Existem culturas diferentes, mas não existe uma que seja melhor do que a outra. Né? De que civilização estamos falando? Como eu já disse, vamos falar da civilização grega. E qual a importância da cultura grega antiga? Se ela não é melhor do que as outras, a gente também não pode dizer que ela não foi importante. É uma cultura que deixou uma herança imensa para o Ocidente, para o que chamamos hoje de civilização judaico-cristã. Então, vamos começar a aprender um pouco mais sobre a cultura dos gregos? Bem, na aula de hoje nós vamos ver 4 setores da cultura: literatura, filosofia, teatro e mitologia. Eu tenho a impressão que essa parte de mitologia é que vocês mais vão gostar. Vamos lá? Vamos começar por literatura. A literatura grega é marcada por 2 obras, 2 poemas épicos muito conhecidos, a Ilíada e a Odisseia. Logicamente que quase 1000 anos de história não se resumem a apenas 2 textos, que embora sejam muito grandes, não são os únicos. Mas a gente vai se concentrar devido à importância da Ilíada e da Odisseia para a história da humanidade. A Ilíada conta a famosa Guerra de Troia, a lendária Guerra de Troia. Não toda a guerra, a Ilíada se concentra em alguns dias da Guerra de Troia. E o autor da Ilíada e da Odisseia seria Homero. Mas repare que eu falei atribuídas ao poeta grego Homero. Atribuída porque não há certeza. Nós estamos falando de uma história que foi contada e escrita há quase 800 anos atrás. Então, afinal, Homero existiu? Existiram vários poetas que acabaram levando o nome de Homero. Hoje, as pesquisas apontam para a possibilidade de um poeta ter escrito a Ilíada e um outro poeta ter escrito a Odisseia, por causa de diferenças entre elas na forma de escrever esse poema épico. Mas o que seria épico? Quando a gente fala uma epopeia, a gente está se referindo a quê? É uma narrativa que conta a aventura de heróis. No caso da Ilíada, como eu já disse, estamos nos referindo à Guerra de Troia, com a presença de deuses e heróis que vão fascinar a humanidade até hoje. E na Odisseia, que seria uma continuação da Ilíada, nós falamos da volta do herói Odisseu, ou Ulisses, como podemos também chamar, à sua terra de origem, onde Penélope, a sua esposa, o espera. Essa volta não foi nada fácil, por isso que a gente fala em aventuras, quando a gente se refere à Ilíada e à Odisseia. Repare na imagem aqui do famoso cavalo de Troia.
Aquele ditado que diz é um presente de grego se refere exatamente a esse momento da história de Homero, né? Quando os gregos enviam um cavalo aos troianos que, acreditando que os gregos tinham se entregado, que estavam indo embora, abrem os portões da cidade, deixam o cavalo penetrar nas suas muralhas e daí à noite vem a reviravolta, né? Tudo isso é muito explorado pelo cinema e eu tenho certeza, querido aluno, que você já assistiu algum filme contando a história do cavalo de Troia. Imagina a influência dessa literatura, né? Com quase 800 anos e a gente ainda reconta essa história. Bem, o teatro. O teatro para os gregos era algo quase religioso, né? A palavra teatro tem um significado de representar histórias, de mostrar personagens vivendo uma história. E eu digo que ele era quase religioso porque o teatro ocorria, as peças de teatro ocorriam muitas vezes nos rituais, nos cultos a determinados deuses. Eles apresentavam peças teatrais. Agora observe aqui que elas estão divididas em dois tipos: as tragédias gregas e a comédia. O termo tragédia, que hoje em dia usamos no sentido de algo muito ruim, né, que possa acontecer, tem sua origem realmente nas tragédias gregas, porque a tragédia grega envolve heróis e deuses, onde esses heróis têm sempre um destino trágico, mesmo que eles sejam inocentes, mesmo que a injustiça seja feita. No final das tragédias gregas, sempre há muita tristeza. Duas tragédias mais conhecidas: Prometeu Acorrentado e Édipo Rei. Dois autores de tragédia grega, Ésquilo e Sófocles. As comédias já eram diferentes. As comédias já eram feitas mais para o homem comum. E as comédias estão muito relacionadas à democracia grega. Vocês lembram que vocês já estudaram essa expressão, esse conceito, democracia, governo de todos? Pois nas comédias gregas se fazia uma crítica à política da época. Havia essa liberdade do povo, do homem comum, usar as peças de teatro das comédias para fazer críticas, para dar sua opinião, para fazer sátiras com homens públicos. Uma comédia muito famosa desse período é Lisístrata, certo? Que conta uma greve de mulheres, muito interessante. Bem, filosofia. Eu acho que toda criança é um filósofo. Eu acredito que as crianças, assim como os filósofos, têm o dom de se maravilhar com o mundo, de se surpreender, de se perguntar. Mas afinal, o que é filosofia? É a arte de questionar, de pensar, de procurar o sentido da vida, né? Entre os gregos, os primeiros filósofos perguntavam que sentido tem a vida. Depois se perguntavam como entender essa relação entre homem e natureza. Depois se questionaram o que é a ética, o que é moral. E tudo isso é filosofia, que na Grécia estava muito ligado ao pensamento racional, ou seja, usar a razão para pensar sobre o mundo. Os três filósofos mais famosos, logicamente, durante séculos de história grega, existiram vários e vários filósofos, mas a gente vai falar aqui dos mais conhecidos: Aristóteles, Platão e Sócrates. Eu coloquei aqui entre parênteses o nome de uma obra de Platão chamada A República de Platão, a República, no caso. E nessa obra a gente tem o mito da caverna. Essa imagem se refere ao mito da caverna. Platão cria uma história, né, para explicar que a ignorância humana é muito grande, que a gente se ilude às vezes diante de sensações que podem ser falsas. Ele imagina uma caverna, né, onde homens que estão presos só conseguem ver a projeção da sombra do que vem de fora.
Veja que interessante. É uma questão para vocês pensarem. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Né? O que é que seria o mito da caverna? Bem, chegamos à mitologia grega. Mas o que é mitologia, professora? O que é que seria mitologia? A mitologia, lembrando que os gregos são politeístas, ou seja, eles tinham uma religião que eles acreditavam em vários deuses. No caso, a mitologia é justamente o conjunto desses mitos e dessas lendas que falam desses deuses gregos, do surgimento do mundo a partir da mitologia grega, de suas histórias. E eu separei aqui o que os gregos chamavam de Dodecatium. São os 12 deuses principais. Logicamente que existe uma infinidade deles. Mas os que habitam o Olimpo, né, seriam Zeus, o mais importante, Hera, a sua esposa, Poseidon, irmão de Zeus, né, e deus das águas, dos oceanos, Hermes, o mensageiro, Ares, né, o deus da guerra, Deméter, Apolo, muito importante na religião grega por causa dos templos de Apolo, Dionísio, deus do vinho, Artemis, Hefesto, Afrodite, deusa do amor, e Atena, deusa da sabedoria. Todos eles formam uma grande família que habitaria uma espécie de monte, né, onde tudo era perfeito, onde haviam festas. Repare que os deuses gregos, eles têm defeitos como os seres humanos. Eles são vingativos, uma hora eles ajudam os seres humanos, outra hora eles se vingam dos seres humanos. É por isso que as suas histórias, pela humanidade que trazem, né, pelos sentimentos que nos ensinam, elas existem até hoje. Essa imagem aqui é do Monte Olimpo, que de fato existe na Grécia. É o ponto mais alto do país hoje chamado Grécia. E foi onde, na época de 800 anos atrás, os gregos imaginaram que viveriam os deuses. Bem, vamos revisar o que a gente viu até agora? Vamos revisar bem direitinho. Começando pelo mito da caverna. O mito da caverna é uma reflexão sobre a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, o que os impede de conhecer a realidade. O texto refere-se, de autoria de que filósofo? Que filósofo escreveu o mito da caverna para explicar a ignorância humana diante das coisas do mundo? Foi, letra B, Platão. Na segunda questão, eu quero que vocês me dêem exemplos de obras literárias. Quais são as duas obras que nós falamos hoje? Aqueles 2 poemas épicos de Homero, a Ilíada, que trata da guerra de Troia, e a Odisseia, que trata da volta do herói à sua terra, a volta de Odisseu ou Ulisses, como queira chamá-lo. Certo? E cite também textos de teatro. Então, a gente pode falar de Prometeu acorrentado, Édipo Rei, Lisístrata, todos esses textos que eu me referi hoje, tanto tragédias como comédias. Vamos agora para um desafio, querido aluno? Eu queria que vocês fizessem um desenho bem bonito sobre um dos 12 trabalhos de Hércules. Mas, professora, quem é Hércules? Hércules é um deus grego. Ele não pertence aos 12 mais importantes. Mas talvez ele seja o mais conhecido da criançada, não é mesmo? Existe um desenho da Disney, que trata da história de Hércules. Mas eu estou pedindo um trabalho, um dos 12 trabalhos de Hércules, mas eu não conheço nenhum. É por isso que eu vou contar para vocês o primeiro trabalho de Hércules, de forma resumida, mas vai ajudar você no seu desenho. É o seguinte, Hércules tinha que matar um leão. Ele foi chamado, era o seu primeiro trabalho,
E esse leão, o leão de Nemeia, era um leão muito forte, né? Um leão que estava apavorando a todos. E Hércules achou que seria fácil. Eu sou muito, muito forte, é lógico que eu vou matar facilmente um leão. Mas ele não sabia que a pele do leão era tão resistente, que aquela clava que ele tinha e as flechas que ele possuía não iam conseguir matar o leão. Então, quando ele atira a primeira flecha, a flecha simplesmente pula. Ele disse, vou tentar com a minha clave, a famosa clave de Hércules, quase do tamanho de uma árvore. Pois a clave se quebra e nada com o leão. Então ele fez uma armadilha. Ele esperou o leão entrar na caverna, trancou um lado, e quando o leão entrou e não podia sair, ele dá o famoso mata-leão, com seu músculo poderoso, ele pega o leão pelo pescoço e ali não tem leão de Nemeia que resista. E assim Hércules consegue cumprir o seu primeiro trabalho, que vão ser muitos. Depois a gente fala mais sobre isso.